Nossa aula de hoje fala um pouquinho sobre o teorema de Bolzano-Weierstrass e as sequências de Cauchy, tá? São um resultado muito importante na teoria de análise, tá? Então, uma sequência muito interessante, tá? É a seguinte sequência, né? Eu tenho a sequência R elevado a N. Bom, sabemos que o nosso N é natural, tá? O N é natural. Mas a pergunta é, essa sequência R elevado a N, Arson, ela pode convergir para onde? Olha, ela pode convergir para vários lugares, cara. Vai depender do R, tá? Como assim, professor? Olha, se o R for 1, por exemplo, o que é que acontece? Se o R for menos 1, o que é que acontece? Se o R for 0? E se o módulo de R for menor do que 1? Então, a gente vai tentar estudar todas essas possibilidades, tá? Então, primeira coisa é estudar o caso em que, por exemplo, R é igual a 1. Se R for igual a 1, que sequência é essa? É a sequência dos termos constantes, né? Se R for igual a 1, nós temos a sequência constante, onde todos os termos da minha sequência são iguais a 1, tá? Ou seja, 1, 1, 1 e por aí vai, tá? E, portanto, essa sequência converge. Converge para onde? Converge para 1, né? Toda sequência constante converge para a própria constante. Se R for igual a menos 1, professor, o que é que acontece? Essa sequência agora vai ficar alternando, né? Porque a gente vai ter menos 1 elevado a N. Isso, por sua vez, é igual a menos 1 se N for ímpar. E vai ser 1 se N é par. Então ela vai ficar alternando, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, e por aí vai, tá? Bom, essa sequência a gente já estudou ela na aula anterior, e ela é divergente, né? Por quê? Porque a gente pode obter uma subsequência convergindo para 1, mas pode obter outra subsequência convergindo para menos 1. Se uma sequência converge, o valor de convergência é único. A gente já mostrou esse resultado, tá na aula passada. Ou seja, não tem como uma sequência convergir para dois valores diferentes. Ou ela converge para 1 ou converge para menos 1. Nesse caso, ela vai divergir porque não tem como convergir para valores diferentes, tá? Então, se o R for igual a menos 1, essa minha sequência ela é divergente, tá? Ela não faz sentido ser estudada como sequência convergente. Beleza, Arlisson. E se o R agora for maior ou igual a 0 e menor do que 1? Bom, se o R for igual a 0, nada há a demonstrar, né? Por quê? Porque a sequência de elementos nulo converge para o próprio elemento nulo. Então, caso interessante aqui é o caso em que o R está entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0 e menor do que 1. Bom, então vamos lá. Observe o seguinte detalhe, ó. A N é a sequência Rn, né? Quem é o AN mais 1? Olha, o AN mais 1, Arlisson, é R elevado a N mais 1, que é igual a R vezes Rn. Isso, por sua vez, é menor do que o Rn, né? Então, basta observar o seguinte, se 0 é menor do que R, se 0 é menor do que R, que é menor do que 1, se eu multiplico todo mundo por R elevado a N, né? Isso é 0, que é menor que R elevado a N mais 1, que é menor do que R elevado a N, né? Então, eu consigo garantir que o Rn mais 1 é menor do que o Rn, que é igual a N. Que conclusão eu tiro com esses dados aqui? Vocês tentaram assistir a aula passada, vocês vão perceber que essa informação me diz uma coisa interessante. Ó. A N mais 1 é menor do que o AN. Ah, professor, então isso é uma sequência decrescente. Ela é decrescente. E limitada inferiormente por 0. Tá? Ela é limitada inferiormente por 0. Tá aqui, ó. Limitada inferiormente por 0. Tá? Beleza. Daí, concluímos que Rn ela converge. Se ela converge, converge para onde, professor? Converge para um limite que eu chamei de L. Como Rn converge,
R vezes Rn também vai convergir. Bom, o limite de R vezes Rn é igual a R vezes o limite de Rn. Por quê? Porque R é uma constante, né? Que varia entre 0 e 1. O que eu estou interessado aqui é fazer o limite de Rn quando n for para o infinito. Então, o limite dessa constante vezes Rn é R vezes o limite de Rn. Olha, o limite de Rn mais 1 é igual a R vezes L. L é o tal do limite da Rn, né? L é o tal do limite da minha Rn. Beleza. Agora, observa o seguinte, ó. Como Rn mais 1 também converge para L, né? Observe que Rn mais 1 é subsequência de uma sequência convergente. Bom, isso por um lado vai para L, né? E por outro vai para R vezes L. L igual a R vezes L significa dizer o seguinte, que 1 menos R vezes L é igual a zero. Bom, 1 menos R é diferente de zero. Por que o menos R é diferente de zero? Vocês conseguem me argumentar? Ó, zero menor do que R, que é menor do que 1. R menos 1 é menor do que zero, tá? Isso aqui é diferente de zero. Não tem como dar zero. Só se o R pudesse ser igual a 1, tá? Como ele não pode, eu garanto que esse termo é diferente de zero. Produto de dois números dando zero, um dos dois é zero. Como esse não pode ser, quer dizer que L tem que ser igual a zero. Bom, se o L é zero, significa dizer o seguinte, ó. Se R está variando, menor do que 1 e maior ou igual a zero, a sequência Rn vai convergir para zero, tá? Então, nesse caso aqui, a minha sequência R elevado a N, quando o N for muito grande, isso vai para zero, tá? Bom, essa é uma das análises. A outra é a semelhante a ela, ó. Se R varia entre 0 e menos 1, a sequência será oscilante. Ou seja, os termos de ordem ímpar serão negativos e os de ordem par serão positivos. No entanto, a convergência do módulo dela, ou seja, o módulo de R elevado a N, né, vai convergir para onde? Para zero. E a gente vai recair no caso anterior, né? Ela converge para zero. Na aula passada, falamos da seguinte propriedade. Se a N vai a zero, se somente se o módulo de AN vai para zero. Como o módulo dela foi para zero, significa que ela também vai para zero, mesmo que o R esteja oscilando, tá? Então, devido a um teorema da aula passada, uma proposição, a gente garante se o módulo da sequência vai a zero, se somente se a sequência também vai a zero, tá? Sempre que R for dessa forma acima. Então, se o módulo, a consequência disso é exatamente isso. Se o módulo de R for menor do que 1, isso implica dizer que R elevado a N vai a zero, tá? Isso é um resultado bem interessante. Só que para estudar ele, a gente precisa estudar os casos, tá? Estudamos quando R foi igual a 1, quando R foi igual a menos 1, quando R foi igual a 0, quando R estava entre 0 e 1, e agora quando R estava entre menos 1 e 0. Falta agora estudar os casos em que R é maior do que 1 e R é menor do que menos 1, tá? Faltam esses dois casos. Então, suponhamos que R agora seja maior do que 1. Esse é o caso mais interessante, tá? E bem sofisticado para se resolver. Desse modo, se o R é maior do que 1, é porque R é 1 mais alguma coisa, mais esse H, com H positivo. Aí tem que lembrar da desigualdade de Bernoulli, que nós aprendemos ela quando falamos de indução, e ela dizia o seguinte, ó, Rn é igual, quem é o R? Olha, professor, R é 1 mais H. Beleza, R é 1 mais H. Vou pegar esse R,
que é igual a 1 mais H, vou substituir ele aqui. Então, vai ficar 1 mais H elevado a N. Utilizando a desigualdade de Bernoulli, isso é a mesma coisa que 1 mais N vezes H. Então, isso é maior ou igual que 1 mais N vezes H. Olha, como H é positivo, tem-se o seguinte. Quando N crescer muito, 1 mais NH tende ao infinito. Usando a última desigualdade, concluímos que Rn, quando n crescer muito, também vai tender ao infinito, tá? Então, se R for um cara maior do que 1, se R for um cara maior do que 1, isso aqui vai para o infinito, é fácil perceber. H é positivo e N é um número que está crescendo muito. Então, 1 mais essa coisa que está crescendo demais, ela tende a ir para o infinito. Logo, Rn também vai para o infinito. Consequentemente, se R for maior que 1, essa sequência vai para o infinito e ela diverge, tá? Bom, se o R agora for menor do que menos 1, basta olhar para o módulo de R, o módulo de R volta a ser maior do que 1, e aí a gente usa o caso anterior, tá? Como o módulo é maior do que 1, e a gente viu que para o módulo maior do que 1, isso vai para o infinito, então Rn ela é não limitada e, consequentemente, ela é divergente. Então, com isso, nós esgotamos todos os casos possíveis, tá? Então, isso aparece lá quando a gente está estudando progressão geométrica. Quando a gente estuda PG, que a gente vai estudar a soma dos termos de uma PG, a gente sabe que uma progressão geométrica ela tem convergência, né? Desde que o módulo da razão seja menor do que 1, tá? A gente sabia disso já, tá? Porém, aqui a gente precisa provar essas coisas, argumentar essas coisas, tá? Então, esse é o primeiro exemplo bem basicão que a gente estuda, tá? Bom, analise agora isso aqui, ó. Dado R entre 1 e menos 1, tá? Analisaremos a convergência da sequência Sn. Que sequência é essa? É a sequência cujo termo geral é Sn, que é a soma dos n termos elevado a essa potência, tá? Bom, isso aqui também nós mostramos na aula de indução, que isso aqui, ó, por indução, a gente mostra que essa soma, né? A gente mostra que essa soma converge para isso, tá? Bom, observe o seguinte, toma o limite disso aqui. Toma o limite dessa expressão. Tomando o limite, nós sabemos que o limite do quociente é o quociente dos limites. E o limite da diferença é a diferença dos limites. E, se você prestar atenção, isso aqui está dizendo para mim que o módulo de R é menor do que 1. E a gente sabe, ó, olha para esse termo aqui, tá? E a gente sabe que o limite de R elevado a N mais 1, isso vai para 0, quando o módulo de R é menor do que 1. Opa, como isso aqui está dizendo para mim que o módulo de R é menor do que 1, o limite da diferença é a diferença dos limites, o limite de uma constante é a própria constante, menos o limite de Rn mais 1. Porém, o limite de Rn mais 1 vai a 0, uma vez que R está variando entre menos 1 e 1. Logo, olha o que sobra, 1 sobre 1 menos R. Então, o limite de Sn quando n vai para o infinito, isso converge para 1 sobre 1 menos R, tá? Então, esse é o exemplo mais popular daquilo que é conhecido como série numérica, ao qual será estudada no próximo capítulo. Então, nas próximas, depois dessa prova, nós vamos estudar as séries e lá a gente vai estudar a soma dos termos de uma progressão geométrica e quando essa soma dos termos for para o infinito, for uma progressão geométrica de infinitos termos, e a gente quiser calcular aquela soma, se o módulo de R for menor do que 1, ela vai convergir para 1 sobre 1 menos R, tá? Isso a gente já sabe de progressão geométrica, a gente só não sabe argumentar isso usando os conceitos de análise, tá? E aqui a gente vai fazer isso, tá? Então, esse é o exemplo bem canônico, bem clássico, todo livro de análise traz esse exemplo, porque ele é bem intuitivo, tá? Então, beleza. Um exemplo 3 é o seguinte,
Certa vez os caras sentaram numa mesa e falaram assim: olha, bom, consigo perceber que a Rn ela converge, ela converge para zero, né, se o módulo de R, né, for menor do que 1. Aí chega sempre um novato na roda, né? Diz assim, tá, vocês são bons, né? Eu quero ver agora se alguém mostra para mim que a enésima raiz de n, para onde vai isso quando o n for muito grande? Tá? Para onde vai isso aqui? Para onde isso converge quando o n for muito grande? Então, primeiramente, os caras começaram do básico, né? Se n for 1, né? Se n for igual a 1, isso aqui é 1. Se n for igual a 2, né? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Se n for igual a 3, raiz cúbica de 3. Bom, e assim vai, tá? Então, preciso entender se essa sequência converge, para onde ela converge quando o n for muito grande, tá? Quando o n for muito grande. Então, beleza. Preste atenção no seguinte. 1 mais r elevado a n, isso é maior ou igual que 1 mais nr mais n vezes n menos 1 vezes r ao quadrado sobre 2, sempre que r for maior ou igual a zero. Isso aqui, é conhecida como a segunda desigualdade de Bernoulli, tá? Também se prova por indução isso, tá? A gente prova isso por indução também. Bom, então o livro texto da gente apresenta isso aí, tá? Não lembro se eu fiz, ou se eu não fiz foi porque o tempo era curto, tá? Mas está lá feita também no nosso livro texto, tá? Bom, assuma que isso é verdade, tá? Em particular, em virtude de R ser maior ou igual a zero, né? Por que isso? Porque isso só vai fazer sentido se o R for maior ou igual a zero, né? Se o R for negativo, isso aqui pode não fazer sentido, né? Então o R tem que ser positivo. Bom, vamos ver se vocês concordam comigo aqui, tá? Vamos ver se vocês acreditam no meu testemunho. Bom, isso aqui é maior ou igual que isso aqui, tá? Por sua vez, se eu, sei lá, por algum motivo resolver tirar esse número 1 daqui, isso continua, né? Deixa eu riscar aqui. Isso continua sendo maior do que NR, que é o NR. Deixa eu apagar aqui isso aqui. Isso continua sendo maior do que o NR. Não quer riscar não, cara. NR somado com N vezes N menos 1, R ao quadrado sobre 2. Se mais uma vez eu riscar esse termo, isso continua sendo maior do que N vezes N menos 1 vezes R ao quadrado sobre 2. Ou seja, eu posso brincar só com o termo que mais me interessa, que é o último. Então eu posso brincar só com esse cara aqui, ó. Então, isso aqui é maior ou igual que isso. Beleza. Como a raiz enésima de n é algo maior ou igual que 1, né, é sempre maior do que 1, para cada n natural, vai existir um Hn maior do que zero, com n maior ou igual a 2. Por quê? Porque quando o n for 1, isso dá 1, né? Não faz sentido, tá? Então, para n maior ou igual a 2, esse Hn é positivo, de modo que a raiz enésima de n, ela é igual a 1 mais esse Hn. É 1 mais alguma coisa, uma vez que isso é maior ou igual a 1. Bom, a gente vai pensar da seguinte forma. N é igual a 1 mais Hn elevado a N. Só que olha para cá, ó.
chama o R de HN, tá? Chama o R de HN. Chama o R de HN. Beleza? Chama o R de HN. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês perceberam de onde veio isso ou não? Isso vem daqui, ó. Eleva a N em ambos os lados, tá? Então, a raiz enésima cancela. N é igual a 1 mais HN elevado a N, tá? Análise tem muito isso e às vezes o cara fica cego, perdido, tá? De onde caralho ele tirou isso, velho? Não tô vendo, não tô entendendo porra nenhuma, tá? Então, isso aqui vem daqui de cima, tá? Basta elevar a N. Bom, beleza. Então, se você prestar atenção, isso aqui me remete a usar quem? Aqui, ó. Isso aqui me remete a usar isso aqui, ó. 1 mais R elevado a N é maior ou igual que isso. Então, vou trocar tudo isso aqui em verde, né, por essa expressão. Lembrando que eu troquei R por HN, tá? Chamei de R o HN, tá? Beleza. Tranquilo, Arson. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Ok. Então, Arson, quer dizer que N é maior ou igual que N vezes N menos 1 vezes HN ao quadrado sobre 2. Isso. Pega só esses dois pedaços. Exatamente. É isso que me interessa. Bom. Olha o que eu vou fazer, tá? Quem é HN, tá? Tirando esses dois pedacinhos aí. Então tá aí, ó. Não sei se vocês concordam, tá? Com isso. N era maior ou igual que N vezes N menos 1, né? Vezes HN ao quadrado sobre 2, não foi isso? Bom, eu vou pegar agora, vou fazer o seguinte, tá? Vou só escrever do outro lado para ficar coerente. HN ao quadrado sobre 2 vezes N vezes N menos 1. Isso, por sua vez, é menor ou igual que N, tá? Então, HN ao quadrado sobre 2 é menor ou igual, vou dividir tudo por N vezes N menos 1. Agora tem um detalhe aqui importantíssimo que eu não sei se vocês perceberam. Por que eu posso dividir por isso e isso aqui é diferente de zero? Alguém sabe me dizer? Porque eu já observei aqui que se o N for 1, eu me lasco. 1 menos 1 dá 0, eu me lasco. Só que por hipótese, olha, N é maior ou igual que 2, ó. Consegue perceber a sutileza da análise? As coisas são muito sutis, cara. Não é à toa que o cara chama N maior ou igual a 2. É de propósito, que ele pode usar isso, tá? Então, eu não posso usar N igual a 1, lógico, o N tem que ser maior ou igual a 2. Então, isso aqui realmente é diferente de zero e eu posso dividir, tá? Sem problema algum. Logo, ó, esse N morre com esse N. Isso é igual a 1 sobre N menos 1. Eu agora vou multiplicar por 2 em ambos os lados. Quando eu faço isso, ó, morre aqui. HN ao quadrado é menor ou igual, como eu multipliquei por 2 em ambos os lados, né? 2 sobre N menos 1. Opa, rapaz. Para recuperar o HN agora, basta fazer o quê? Extrair a raiz, né? Então, extraindo a raiz em ambos os lados, isso é o módulo de HN, por sua vez é menor ou igual que a raiz de 2 sobre N menos 1. Como o HN é um número positivo, logo por definição, então o HN pode sair do módulo e ele é menor ou igual do que 2 sobre N menos 1 elevado a 1 meio, né? E
ele tem que ser maior que zero. Por quê? Porque logo no início a gente mostrou que essa raiz enésima aí, ela é sempre maior do que 1, ou seja, é 1 mais alguma coisa. Bom, essa guerra todinha foi para chegar aqui, ó, nessa desigualdade. E agora? Eita, professor, o senhor falou de um teorema do sanduíche lá do cálculo, verdade. O limite de zero quando n for para o infinito. Olha, professor, o zero é uma constante, quando n for para o infinito, isso vai a zero. Então, show de bola. Agora eu preciso estudar esse limite, ó. Olha, o limite de 2 sobre n menos 1 elevado a 1 meio, se você prestar atenção, ó, o limite de uma potência é a potência do limite. Então, ó, isso é igual ao limite de 2 sobre n menos 1, quando n tende ao infinito. Tudo isso elevado a 1 meio, ou seja, o limite entrou dentro da potência, tá? Por outro lado, se n crescer muito, 2 sobre um número muito grande, isso vai a zero, tá? 0 elevado a 1 meio, isso vai a zero. Então, por um lado, né? Por um lado, isso foi a zero. Por outro, quando eu estudei o limite, também foi a zero. Pelo teorema do sanduíche moral. Quem está aqui no meio não tem para onde correr, né? Vai também para zero. Então, como a raiz enésima de n era 1 mais hn, e a gente mostrou que hn vai a zero quando n for muito grande, conclusão, a raiz enésima de n, quando n for muito grande, vai convergir para 1, tá? Então, observe, um exemplo bem simples, né? No meu ponto de vista, ele é simples, tá? Estudar a raiz enésima de n quando n for para o infinito. E isso vai para 1. Mas observe quantos argumentos eu usei, quanta criatividade, né, os caras usam para demonstrar isso em análise, tá? Então perceba que a sutileza da análise é exatamente o que vocês estranham, tá? Que vocês falam assim, cara, isso é muito difícil, velho, isso é foda, porque é muita conversinha, é muito detalhe, cara, que ele observa tudo, ele sabe porque o N tem que ser maior do que 1, ele sabe que isso aqui é maior do que 0, não sei quem, vai para cá, divide, multiplica, e no final, cara, Arlisson, né, quando eu lia isso pela primeira vez, eu realmente sentia dificuldade, puxava uma folhinha de papel, ia lá e refazia essas contas, tá? Não, preciso refazer, cara, porque isso é muito bonito, velho. E aprender, porque o professor vai pedir numa prova, velho, algo parecido, e eu vou usar esse resultado. Então, cara, eu ia entender cada linha dessa, tá? Observe que eu sou um cara detalhista. Eu entendo cada desigualdade dessa. Eu não saio pulando as coisas, engolindo qualquer merda que me falam, não, tá? Eu preciso entender por que essa desigualdade funciona. Vem de onde isso? Por que ele escreveu isso? Ah, tá. Então veja que eu sempre risco, eu sempre faço as contas, eu vou atrás do porquê. Eu não saio lendo a coisa e entendendo de qualquer jeito e aceitando qualquer merda que me empurram, não, tá? Então observe que no livro aí, ó, no slide, não tem quase nada escrito. E olha as contas que eu fiz no redor aí da minha apresentação, em vermelho, em verde, apaguei, risquei de novo. Por quê? Porque análise é assim, não é tão trivial, não é assim, bater o olho, rio, trivial, não é, cara. Tem que ir com calma, é uma coisa que você vai amadurecendo, você vai entendendo, você começa a dizer, bicho, agora, depois que ele explicou, entendi, cara. Só como estava escrito lá, tava russo, velho, esse troço. Então, análise tem muito isso, tá? Beleza, fiz 3 exemplos aqui, vamos a algo mais interessante, ó. Um teorema bem importante diz o seguinte: toda sequência possui uma ou uma subsequência não crescente ou uma subsequência não decrescente, ou pode possuir ambas. Então isso é um teorema muito forte, tá? Vou omitir sua demonstração, porque ela é bem técnica, tá? Não vale a pena se estressar com isso, porque vai assustar vocês, tá? Então vamos só assumir o resultado. Toda sequência possui ou uma subsequência não crescente, ou uma não decrescente, ou possui ambas, tá? Beleza. Teorema 8, tá? Eu diria para vocês o seguinte, tá? Se vocês me perguntassem, professor, durante o curso de análise que a gente vai fazer esse semestre, qual é o teorema mais importante desse curso? Tá aqui, tá? É o teorema de Bolzano-Weierstrass. Para você ter ideia, esse teoreminha,
ele cai nas provas de análise, tá? Os professores pedem para provar esse teorema nas provas de análise, tá? Em curso de verão, quando você vai fazer o exame de seleção para o mestrado, nos cursos de análise da UFAL, por exemplo, em qualquer lugar, tá? Da Unicamp, em qualquer lugar, os caras na prova sempre diz, olha, enuncie o teorema de Bolzano-Weierstrass e prove. É clássico esse resultado, tá? Então, cara, ele é um teorema muito importante, muito útil no curso de análise. Então, não sei o que vocês vão fazer da vida futuramente, mas suponhamos que queiram ir para um UFAL da vida, ou sei lá, fazer alguma outra coisa. Se caírem em análise, lembre desse teorema, tá? Teorema de Bolzano-Weierstrass. Ele é famoso e conhecido como o famoso TBW. É o teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Muito famoso. Bom, o que diz esse teorema, Alisson? Ele diz o seguinte: olha, é muito forte esse teorema, tá? Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente, tá? Então, se você tiver uma sequência, você argumentar para mim que ela é limitada, eu garanto pelo teorema de Bolzano-Weierstrass que ela possui uma subsequência convergente. Demonstração. Seja a n uma sequência limitada, está na hipótese, né? Ou seja, para que o que garante que uma sequência é limitada, olha, vai existir uma constante m positiva, tal que se ela é limitada, ela é menor ou igual que m, maior ou igual que menos m. Acabou. Se aprendemos lá no módulo, ó, que o módulo de AN for menor ou igual que m, isso implica dizer que menos m é menor ou igual que AN, que é menor ou igual que m, tá? Tá tudo relacionado com o módulo. Em virtude do teorema anterior, como a n ela é uma sequência, ela possui subsequência decrescente ou não decrescente. Se a subsequência for decrescente, e como ela é limitada inferiormente por menos m, ela convergirá para o ínfimo do seu conjunto. Analogamente, se ela for não decrescente, ela convergirá para o supremo do seu conjunto. Por quê? Porque é uma sequência de números reais, e lá nos reais, se a sequência for limitada, ela possui supremo e ínfimo, tá? Tá tudo amarrado, tá? Não é à toa que a gente estuda aquelas coisas, tá? Bom, em ambos os casos, encontramos subsequências convergentes, tá? A demonstração é muito rápida mesmo, bem curtinha, por isso que os caras gostam de cobrar ela na prova, tá? Bom, uma observação. A sequência seno de n, para n natural, ela é limitada e, com o que dispomos até o momento, é impossível descrever seu comportamento quando n vai para o infinito. Entretanto, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, ela possui uma subsequência convergente para um número L que mora entre menos 1 e 1. Haja vista que o módulo do seno de n é menor ou igual que 1, a gente garante essa convergência. Na verdade, aí está um exercício que os caras costumam colocar em prova, tá? Principalmente provas de curso de verão, concurso e etc. Na verdade, pode-se provar, e isso está fora do escopo deste curso, por quê? Porque a demonstração é não trivial, que para cada L pertencente ao intervalo menos 1, 1, existe uma subsequência, seno de nk, subsequência do seno de n, tal que o seno de nk converge para L. Então, isso é um resultado muito forte. Dada a minha senoide, escolha um ponto nela, escolha um ponto. Eu vou conseguir uma subsequência de valores, tal que essa subsequência converge para esse L, tá? É um resultado muito forte, tá? Bom, beleza. Uma definição. Seja A um subconjunto de R, disse que X pertencente a R é um ponto de acumulação de A se todo o intervalo da forma x menos epsilon, x mais epsilon, contém um ponto de A diferente de X, qualquer que seja o epsilon maior do que zero.
Então, essa é a definição de ponto de acumulação, tá? Ou seja, o conjunto A, um subconjunto A de R, ele pega um X pertencente a R, ele é ponto de acumulação. Se todo intervalo que você tiver, né, centrado nele de raio epsilon, contém um ponto de A. Então, é meio que tá aqui o seu conjunto A, você pega um X, tá aqui o conjunto A, você pega um X, e agora você pega o intervalo, né, onde aqui eu tenho um raio epsilon, aqui é x mais epsilon, aqui é x menos epsilon, tá? E se você pegar a interseção do conjunto em vermelho com o conjunto em verde, vai existir um ponto, né, diferente do x, tal que esse ponto está em A. Tá? Então, contém um ponto de A diferente do próprio x, tá? Qualquer que seja o epsilon, sempre a gente garante isso, tá? Então, na verdade, se x for um ponto de acumulação de A, todo intervalo da forma acima contém uma infinidade de pontos de A, o que nos leva a concluir que todo conjunto que possui ponto de acumulação, ele é infinito, tá? Então, todo conjunto que possui ponto de acumulação, ele é um conjunto infinito. Beleza. O leitor deve saber justificar as seguintes afirmações. O conjunto N não possui pontos de acumulação. Poxa, forte nessa afirmação. O conjunto N não possui pontos de acumulação. Vocês conseguem ver isso? Olha a afirmação do autor, tá? O autor do livro texto que a gente está estudando, falou isso. O leitor deve saber justificar as afirmações abaixo. Caramba, pesado essa afirmação. N não possui ponto de acumulação. Os naturais não possuem pontos de acumulação, velho. Eu, quando li isso pela primeira vez, eu caí da cadeira. Falei assim, caralho, o leitor deve saber justificar, velho, eu não sei. Cacete, velho. Bom, vou dar uma argumentação para vocês, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo. Tá aqui o 1. Vou pegar um espaço porque eu vou precisar de espaço. Tá aqui o 2. Tá aqui o 3. E assim vai embora. Então, vou pegar x igual a 2. X igual a 2. Vou pegar agora, de propósito, epsilon igual a 1 meio. Epsilon igual a 1 meio. Então, quem é x mais epsilon? Quem é x mais epsilon? 3 meios. Quem é x menos epsilon? Desculpa, escrevi errado aqui, né? Quem é x mais epsilon? 5 meios, né? Quem é x menos epsilon? 3 meios. Então, tá aqui, ó. 3 meios, 5 meios. X pertence ao intervalo 3 meios, 5 meios. E esse intervalo, né? Vou voltar lá o slide, tá? Falava pra gente, né? Falava pra gente que isso tem que ser verdade para todo epsilon. Para todo epsilon. Tá bom? Então, x pertencente a R é um ponto de acumulação de A se todo intervalo que eu pegar centrado em x contém pontos de A que não necessariamente é igual a x. Mas se você prestar atenção, conjunto dos naturais, tá? Só tem, ó, 1, 2, 3. Eu peguei x igual a 2, peguei epsilon igual a 1 meio, centrado no 2. Existe algum ponto nesse intervalo diferente do 2 que estão nos naturais? Vocês conseguem achar algum ponto? Nesse intervalo aqui, ó,
Existe algum ponto natural dentro desse intervalo diferente do 2? Não, né? O 1 está aqui, ó. O Eu 3 não está aqui, consigo ó. ver, não. Oi? Não, eu não consigo ver, não. No intervalo entre ele, entre Um dois. número natural nesse intervalo não vai ter. Ou Tá. seja, eu mostro que esse conjunto ele não tem pontos de aderência, né? Não vale. Realmente é uma argumentação que você tem que riscar, tem que desenhar, né? Não é prova de, tome Epsilon, dado não sei o quê, blá, 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 não. Não é isso. Fazendo um desenhozinho rápido, você consegue argumentar, tá? Toma, por exemplo, x igual a 2, epsilon igual a 1 meio e matou a brincadeira, tá? Olha a outra. O conjunto 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, blá, 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 possui apenas zero como ponto de acumulação. É verdade, né? Se você olhar para o zero e pegar qualquer intervalo que contenha o zero, por menor que seja, qualquer intervalo que contenha o zero, vai ter sempre uma fraçãozinha aqui dentro. Professor, se eu pegar um epsilon bem pequeno, vou pegar epsilon igual a 0,1. Eu tenho aqui o menos 0,1. Eu tenho aqui o 0,1. Eu tenho aqui o zero. Só brincando, 0,1 é 1 sobre 10. Depois de 1 sobre 10, vem o 1 sobre 11. E o 1 sobre 11 cai onde? Cai aqui dentro. Professor, e se eu limitar ele até o 1 sobre 11? Pega o 1 sobre 12 e cai aqui dentro. 1 sobre 13, 1 sobre 14, 1 sobre 1 bilhão está próximo do zero. Ou seja, qualquer intervalo que eu pegar centrado no zero de raio epsilon vai sempre conter um elemento diferente dele que está no conjunto. Então, realmente, zero é o único ponto de acumulação desse conjunto, tá? O conjunto dos pontos de acumulação dos racionais é todo o conjunto dos reais, né? Então, se você pegar os racionais, né? Você é um conjunto bem grande, né? Dos racionais. Qualquer racional R que você me escolher e pegar um epsilonzinho, se eu pegar R mais epsilon e dividir por 2, é um racional, ou seja, está aqui dentro. Sempre que eu pegar um epsilon sobre 2, está aqui dentro, está aqui dentro, está aqui dentro, ou seja, eu sempre consigo um elemento diferente de R, né? Por quê? Porque isso é maior que R e é menor do que epsilon. Tudo baseado nos argumentos das aulas iniciais do curso, quando falava de racionais, os racionais é denso nos reais, serve para demonstrar esses resultados agora, tá? Tudo isso. Então, qualquer ponto de acumulação dos racionais, se eu somar todos, se eu juntar todos, ele dá todos os reais, tá? Não tem jeito. Bom, o conjunto dos pontos de acumulação do intervalo fechado em A, aberto em B, cujo A é menor do que B, é a mesma coisa que o intervalo fechado AB, tá? Por quê? Porque o problema está no B, né? Quando você pega o B, qualquer intervalo que contenha o B centrado em B de raio epsilon vai ter elemento do conjunto diferente de B. E aí você consegue argumentar do mesmo jeito, né? Então, por isso que o autor julga que esses 4 itens são fáceis de ser justificados, tá? Se você vem acompanhando o curso desde o início, e eu estou seguindo o livro dele desde o início, dá a entender que realmente você consegue, de alguma forma, argumentar essas coisas, tá? Você consegue realmente escrever alguma coisa e convencer de que isso é verdade, tá? Mas numa primeira leitura eu realmente tive dificuldade na época quando eu fui estudante, tá? Então acredite que isso é normal para vocês também, tá? Bom, corolário 2. Todo subconjunto infinito ilimitado de R possui um ponto de acumulação, tá? Então isso é fato. Então, se o subconjunto é infinito e ele é limitado, então a gente já sabia, né, que esse subconjunto tinha supremo ou tinha ínfimo, postulado de Dequine garantia isso, e aí já era, né? Então vai sempre ter pontos de acumulação, tá? Beleza. Agora vem um teorema com um nome feio, né? Cauchy. Teorema de Cauchy. Mas o que esse Cauchy fez, cara? Que porcaria esse cara fez para entrar aqui na análise, né? Então, ó, o teorema da convergência monótona, ele é extraordinariamente útil e importante, mas tem a desvantagem significativa de se aplicar apenas a sequências monótonas. Para quem não estava na aula passada, esse teorema, ele é um teorema muito importante. É,
esse teorema, na aula passada, ele é o teorema 2, tá? Quem pegar o slide lá, ele é o teorema 2. Esse teorema diz o seguinte, ele é muito forte, tá? Toda sequência monótona limitada de números reais, ela é convergente. Aí qual é o problema que na hora de fazer pesquisa, na hora de estudar problemas na prática mais difíceis, mais elaborados, a gente encontra? Esse teorema, ele é muito bonito, cara. Ele é extraordinário, ele é útil, ele é foda. O problema é que ele só se aplica a sequências monótonas. Tá aqui, ó. Ela tem que ser monótona e limitada. A questão é o seguinte: nem sempre é fácil mostrar que uma sequência é monótona, não, cara. É difícil, bicho, não é fácil, não. Eu vou mostrar um exemplo, um vídeo que eu gravei para vocês depois, dando um exemplo bem bacana, tá? Que você olha assim, cara, como é que mostra que isso é monótono? Eu não sei, cara. Deve fazer muita conta para mostrar, mas ela converge. Então depois eu mostro esse vídeo para vocês, eu posto no grupo lá, tá? Bom, é importante que tenhamos uma condição que implique a convergência de uma sequência que não nos obrigue a conhecer o valor do limite de antemão e não se restrinja a sequências monótonas. Então, ó, o Cauchy fez o seguinte: disse, bicho, eu não quero saber se essa desgraça é monótona. Não sei, velho. É muito escrota a sequência. E eu não preciso de antemão conhecer o seu limite. Eu não quero conhecer isso. Por quê? Porque para provar que toda sequência limitada é convergente, eu preciso conhecer o seu limite. E nem sempre eu conheço o limite de uma sequência, velho. Então o Cauchy, para mim, cara, foi o cérebro desse negócio, tá? Falou assim: eu não quero usar esses critérios desses caras, porque na prática nem sempre é fácil saber o limite de um troço desse, e muito menos saber se a sequência é monótona, velho. Para saber se uma sequência é monótona, são 4 tipos, cara. Temos as decrescentes, temos as não decrescentes, né? Se você for na aula de quinta passada, as não decrescentes, temos as crescentes e temos as não crescentes, cara. São 4 tipos, bicho. É muito chato isso, cara. Então o Cauchy disse: olha, eu vou desenvolver o meu critério, velho. Eu não quero usar o critério desses caras porque é não trivial, cara, verificar crescente, decrescente, não decrescente, cara, é coisa de louco. E conhecer o limite piorou, né? Então o critério de Cauchy, que será estabelecido nesta sessão, ele é tal condição. Ele diz o seguinte: ele vai resolver esse problema, tá? Então, primeiro vamos a uma definição. O que é uma sequência de Cauchy? Então, uma sequência de números reais xn é chamada sequência de Cauchy se acontecer alguma coisa interessante, né? Que coisa interessante é essa? Dado epsilon maior que zero, existir um n0 pertencente aos naturais, tal que o módulo de xm menos xn é menor do que o epsilon, sempre que o m e o n forem maiores ou iguais que esse n0. Então, é como se você tivesse uma sequência, o cara começa com o x1, o x2, sei lá, o x3, o x4, e aí, ó, tem o xn, tem o xm, e ele diz assim, olha, se você pegar a diferença, ou seja, a distância de xm para xn, e essa distância for menor do que o epsilon, sempre que m e n forem maiores ou iguais que um certo n0, ou seja, daqui para frente, qualquer diferença dessa que eu tomar dos meus próximos termos, tá? Aqui na frente, ó, se elas ficarem menores ou iguais que epsilon, sempre que eu encontrar esse natural, essa sequência é chamada de Cauchy.
Beleza. Então ele vai lá para o final da série, pega os últimos termos e observa a diferença entre eles. Se eles forem bem pequenos, essa sequência é chamada de Cauchy. Então tá aí um exemplo. Ó. Tá aí um exemplo de uma sequência chamada sequência de Cauchy. A1 sobre N. Nós já estudamos essa sequência, tá? A N igual a 1 sobre N. Então vamos lá. Primeiro termo dessa sequência é o 1. Segundo, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sobre 100 e por aí vai, tá? Se você for olhar na reta real, essa sequência começa assim para mim, ó. 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 sobre 100 e por aí vai. Ela vai se aproximando de quem? De zero, tá? Então dado epsilon maior que zero, ele é dado, tá? Ele é dado. Tome, brinque com ele. Escolhemos um número natural n0. Esse n0 em geral depende do epsilon, pode depender ou não, mas em geral depende. Tal que n0 vezes epsilon é maior que 2. Pronto, começou a presepada desses caras, velho. Então, n0, tá? A gente escolheu o n0. O epsilon foi dado. E eu agora vou dizer assim, olha, n0 vezes epsilon é maior do que 2. Quem é que garante isso? Oh, meu Deus, está aqui de novo, velho. Propriedade arquimediana. Então, guarda isso, tá? Então, mn maiores ou iguais que n0 implica dizer que o módulo de 1 sobre n menos 1 sobre m menos 1 sobre n é menor ou igual desigualdade triangular, né? Ó, a desigualdade triangular, tá? A diferença, o módulo de uma soma é menor ou igual que a soma dos módulos, tá? Então, isso é menor ou igual que o módulo de 1 sobre n, 1 sobre m, mais o módulo de menos 1 sobre n. Como m e n são naturais, o módulo de 1 sobre m é 1 sobre m, o módulo de menos 1 sobre n é 1 sobre n. Olha, pela propriedade arquimediana, né, nós temos o seguinte. 1 sobre m e n maior, vou fazer para 1, tá? Ó, m maior ou igual que n0 implica dizer que 1 sobre n0 é maior ou igual que 1 sobre m, tá? O que é que eu fiz? Passei esse dividindo para cá e passei esse dividindo para cá. Então fica 1 sobre n0 é maior ou igual, né, do que 1 sobre m. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou pegar 1 sobre n0. Desculpa, eu vou pegar 1 sobre m, né, que é o que está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui. 1 sobre m, ele é menor ou igual que 1 sobre n0, é o que está escrito, né? Então, eu vou trocar esse aqui por um 1 sobre n0 e vou trocar aqui, fazendo o mesmo truque. Isso é menor ou igual que 1 sobre n0, tá aqui, ó. Mas quem é isso? Olha, Alisson. Isso aqui, né? Isso aqui é menor que epsilon sobre 2. Aí vem a pergunta, né? De onde veio isso, Alisson? De onde você tirou essa doidice? Sabe de onde eu tirei essa doidice? Propriedade arquimediana. Olha ela aqui, ó. Se você garante que n vezes epsilon é sempre maior que 2, acabou, né, moral? Epsilon sobre 2 é sempre maior de que 1 sobre n0. Passa esse cara dividindo e passa esse dividindo. Então, propriedade arquimediana garante isso. Aí agora é hora de usá-la, né? Opa, tá aqui, ó. 1 sobre n0 é menor que epsilon sobre 2. Tá aqui, show de bola. Então, esse aqui é menor que epsilon sobre 2. Esse também é menor que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 dá epsilon.
como epsilon maior que zero é arbitrário, concluímos que 1 sobre n é uma sequência de Cauchy. Então, cara, perceberam o que é que eu vou pedir para vocês de exercício, né? Mostre que a sequência tal é uma sequência de Cauchy. Logo, dado epsilon, vai ter que escolher um tal do n0, tal que a diferença do enésimo termo até o enésimo tem que ser menor do que o epsilon. Se você garantir isso, ela é uma sequência de Cauchy. Bom, mas até agora eu só estou garantindo que a tal sequência é de Cauchy, né? Então tá aí um outro exemplo, ó, que eu trago para vocês para mostrar que essa não é, tá? Esse é um exemplo que nem todo mundo faz, tá? E os caras costumam pedir na prova, tá? Então eu fiz para vocês aí, bem destrinchada, tá? Então, ó, a definição de sequência de Cauchy, o que é a negação dela? Ó, dado epsilon, existe um n0. A negação, ó, existe um epsilon zero maior do que zero, tal que para todo n0 existe pelo menos um n maior do que n0 e pelo menos um m maior do que o m0, tal que a diferença agora, ó, não é menor, é maior ou igual que esse tal epsilon zero. Se eu fizer isso, eu mostro que ela não é de Cauchy, tá? Eu estou fazendo a negação da minha definição. Então veja como a lógica é muito importante na análise, tá? De argumentar, de saber negar, saber usar a contrapositividade, tá? Então preste atenção. Para os termos xn igual a 1 mais menos 1 elevado a n, observamos que se n for par, xn é 2. E xn mais 1 é 0, né? O próximo termo, né? Então toma epsilon 0 igual a 2 na malandragem. Então, para qualquer n0, escolhemos um número par, n maior do que n0, e seja m o n mais 1. Então, quando eu tomar a diferença do xn mais 1 menos o xn, essa diferença é igual a 2, que é igual ao epsilon 0. Bom, xn, ele não é uma sequência de Cauchy, né? Uma vez que essa diferença, o módulo de xm menos xn, ela é sempre maior ou igual que 2. Na verdade, atinge a igualdade, né? Então, existe o n0. Quem é ele? Igual a 2. Tal que, para todo n0, existe pelo menos um n, tá? Pelo menos um n e pelo menos um m, tal que isso falha, tá? Então, usando esses argumentos, você mostra que essa sequência não é de Cauchy, tá? Tudo bem, professor, mas o que quer dizer uma sequência ser de Cauchy? Até agora não vi vantagem nisso, só vi dor de cabeça, né? Então o nosso objetivo é mostrar que as sequências de Cauchy são justamente as sequências convergentes. Então o resultado do Cauchy foi muito inteligente. Olha o que vamos mostrar. Toda sequência convergente, ó, se eu souber, né, ganhar de presente, né, que a sequência é convergente, o primeiro resultado que foi mostrado foi o seguinte: se ela é convergente, ela consequentemente, ela é uma sequência de Cauchy, tá? Então esse foi o primeiro resultado. Mas isso não me interessa, tá? Isso não me interessa. Por quê? Porque eu já sei que a sequência é convergente, ó, e a gente nem sabe disso, nem sempre sabe disso, tá? Bom, mas é interessante que o teorema é si somente si, tá? Então, se ela é convergente, ela é Cauchy, tá? Agora vamos ao que interessa. O mais forte de todos, tá? Se a sequência é de Cauchy moral, você provou de alguma forma que ela é Cauchy, acabou, papai. Ela também é convergente. E muitas vezes é isso que se faz na prática, tá? Quando você está pesquisando, quando você está com um artigo produzindo, quando você está trabalhando em ciências biológicas, por exemplo, e quer mostrar que uma sequência do crescimento de algum bicho lá de uma planta converge.
Eita, pô, vou mostrar que ela é Cauchy. Pronto, mostrou que ela é uma sequência de Cauchy, mostrou que converge. Então, na prática, o cara que mexe com economia, com biologia, biomatemática, que mexe com química, com física, que coleta dados, que trabalha com sequência, ele vai conhecer o nome do Cauchy, tá? Por quê? Porque é na prática que se faz isso. Sequências de Cauchy levam à convergência. Bom, então, a primeira parte da proposição é essa que não tem graça pra gente, mas tem que ser demonstrada, tá? Se Xn é uma sequência convergente, ou seja, você já sabe que ela é convergente, ela então é uma sequência de Cauchy. Então, como é que faz isso? Se Xn é convergente, ela converge para um limite L. Então, dado epsilon, existe um n0, tal que n maior ou igual que n0, o módulo de Xn menos L é menor do que epsilon sobre 2. Portanto, para m e n maiores ou iguais que n0, o módulo de Xm menos Xn é igual. Aí vem a malandragem. Eu vou somar e subtrair L. Depois, desigualdade triangular. Tá aqui, tá aqui. Como a sequência converge, qualquer n maior ou igual que n0, isso aqui é menor do que o epsilon sobre 2. Isso aqui também é menor que epsilon sobre 2. Isso aqui, quando somar, dá epsilon. Como o epsilon maior que zero é arbitrário, concluímos que ela é uma sequência de Cauchy, tá? Mas aí não tem graça, porque a gente já sabe que ela é convergente. A brincadeira não é essa. A brincadeira na prova é: essa sequência converge? Eita porra, e agora? Aí você tem esse caminho, ó. Uma sequência de Cauchy nos reais, ela é limitada. Ah, quer dizer que, primeiro, toda sequência de Cauchy é limitada. Seja Xn uma sequência de Cauchy, você considera epsilon igual a 1, existe um n0, tal que m e n's maiores ou iguais que n0, o módulo de xm menos n é menor do que 1. Pela desigualdade triangular, para todo n maior ou igual que n0, o módulo de xn é igual. Aí você vai pegar xn menos um tal xn0 mais xn0. Isso, por sua vez, é menor ou igual pela desigualdade triangular. Pega o xn menos o xn0 mais o módulo de xn0. Isso aqui é menor do que 1. Tá aqui, ó. Para todo cara maior ou igual que n0. Tá aqui. E o módulo de xn0 é um número. Então, isso aqui é um certo número. Tá aí. É um termo da sequência, parado. Então, você consegue garantir que para todo cara maior ou igual, isso aqui é limitado. Seja m o maior valor entre o módulo de x1 até o módulo de 1 mais módulo de xn0. Pega o maior valor, o máximo, quer dizer que a sua sequência está sendo limitada por ele. O que é que você conclui? A sequência de Cauchy é limitada. Ok. Toda sequência de Cauchy é reconvergente. Como é que eu vou mostrar isso? Simples. Seja Xn uma sequência de Cauchy, tá na hipótese, temos que Xn é limitada. Acabei de mostrar pela proposição anterior. Tá aqui, pela proposição anterior. Pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, ela possui uma subsequência convergente. E ela converge para L. Então, dado o epsilon, existe um N1, tal que esse índice aí, IN, tá? Maior ou igual que o N1, implica dizer que o X IN menos L é menor do que o epsilon sobre 2. Por outro lado, como ela é de Cauchy, existe um N2, tal que todo M e N maiores ou iguais que N2, o módulo de Xm menos Xn é menor que epsilon sobre 2. Sim, e daí? Tome agora o N3 como sendo o máximo entre N1 e N2. Como o IN é maior do que N, para todo N, temos que N é maior ou igual que N3, acarretando que o IN é maior ou igual que N3. Logo, o módulo de Xn menos L é igual ao módulo de Xn menos XIN, mais XIN, né? Ou seja, somei e subtraí esse mesmo termo. Desigualdade triangular com força aqui na veia. Esse termo, já mostramos que ele é menor que epsilon sobre 2. Esse aqui é menor que epsilon sobre 2. E isso, por sua vez, é menor que epsilon. Como o epsilon é arbitrário, nós inferimos que o limite de xn vai a L. Portanto, a sequência xn é convergente. Então, observe que a brincadeira é a mesma. É somar, subtrair, usar desigualdade triangular e brincar com isso, tá? Essa é a parte técnica da coisa, tá? Consequência. Note que uma sequência de Cauchy não converge em quê? Eita, poxa, quer dizer que se eu estiver tomando sequência de números racionais,
ela não converge. Preste atenção, tá? Na prova eu devo explorar isso. Pois qualquer sequência de racionais convergindo para um irracional, por exemplo, a sequência das aproximações decimais de raiz de 2, ela é uma sequência de Cauchy em R e em particular em Q, mas não converge em Q, uma vez que raiz de 2 não mora em Q, tá? Então, tem essas coisas a serem observadas, tá? Bom, o que é uma contração, tá? Um resultado muito útil também quando vai se trabalhar com pesquisa. Uma sequência xn de números reais é dita ser contrativa ou contração se existir uma constante c, essa constante tem que morar no intervalo 0, 1 aberto, tal que o módulo de xn mais 2 menos o xn mais 1 tem que ser menor ou igual que essa constante vezes xn mais 1 menos xn para todo n. O número c é chamado de constante de contração da sequência, tá? Beleza. Toda sequência contrativa é uma sequência de Cauchy. E se é de Cauchy, é convergente. Então é outra técnica. Os caras gostam muito de mostrar que a sequência ela é uma sequência contrativa. E se você mostra isso, ela também é de Cauchy. Se ela é de Cauchy, ela é convergente. Acabou-se. Então a prova é bem técnica para mostrar isso, tá? Seja xn uma sequência contrativa, tendo em vista a proposição do critério de Cauchy, basta mostrar que x é de Cauchy. Então é possível mostrar que isso aqui acontece para todo n. De fato, 1 implica que 2 é verdadeira para n igual a 1. Vou usar a indução. Agora, suponha que essa igualdade, essa última desigualdade é verdadeira para algum n genérico. Utilize 1 para concluir que, por exemplo, o xn mais 3 menos xn mais 2 é menor ou igual que uma constante c vezes o módulo de xn mais 2 menos xn mais 1. Opa, mas isso aqui, por hipótese, já era menor do que uma certa Cn vezes isso aqui. E aí você consegue escrever isso aqui, que depende só dos dois primeiros termos. Por outro lado, o m maior que n acarreta que xm menos xn é menor ou igual que xm menos xm mais 1, ou seja, você consegue colocar dentro dela todos os outros termos e utilizando essa brincadeira, ó, aí aqui começa a pancadaria, tá? Vai usar um monte de desigualdade aqui dentro até sobrar só o x2 menos x1. Isso aqui é um monte de constante de números reais. Coloca esse Cn para fora. Isso aqui ó, a gente já aprendeu a somar na aula de hoje, inclusive. Tá? Isso é uma soma finita e ela vai para isso aqui. Ó. A gente já viu isso hoje. Isso, por sua vez, ó, é menor ou igual. Por quê? Porque isso aqui, ó, como C está entre 0 e 1, isso tende a ir a 0, tá? Então isso é menor ou igual que isso aqui. E como C está entre 0 e 1, isso aqui vai a 0. Portanto, essa sequência ela é uma sequência de Cauchy e toda sequência de Cauchy é convergente. Então, isso é um outro critério bem técnico que os caras usam para demonstrar essas coisas. E como exemplo está aí, ó, a sequência de frações de Fibonacci da seguinte forma. Exemplo bem bonito, tá? Pega Fn e divide por Fn mais 1. A sequência de Fibonacci começa assim, ó, o primeiro e o segundo termo é igual a 1 e o Fn mais 1 é o Fn mais o Fn menos 1. Então, os primeiros termos dessa sequência de frações, é 1, depois 1 meio, depois 2 terços, 3 quintos, 5 oitavos e assim por diante. Vamos mostrar que essa sequência ela é dada indutivamente pela equação ó, xn mais 1 é 1 dividido por 1 mais xn. Então, esse é o primeiro passo. Para mostrar isso, ó, observe que a xn mais 1 é a Fn mais 1 sobre a Fn mais 2. A Fn mais 2, por definição de sequência de Fibonacci, é Fn mais 1 mais Fn. Eu divido tudo agora por Fn mais 1, ficou 1 sobre 1 mais Fn sobre Fn mais 1. Isso aqui, por definição, é o xn. Então, xn mais 1 é igual a isso, tá? Então, mostrei que isso é uma recorrência. Um argumento de indução estabelece que xn é maior ou igual que 1 meio e menor ou igual que 1 para todo n. De forma que somar 1 e tomar o recíproco nos dá a seguinte desigualdade. Então, a partir daqui, brincar com o seu recíproco e somar 1, eu chego nessa desigualdade aqui, ó, para todo n. Segue-se, então, que o módulo de xn mais 1 menos xn é isso aqui. Quando eu faço essa brincadeira, aparece essa constante. Isso é 4 sobre 9.
E observe que 4 sobre 9 é menor do que 1 e maior do que 0. Isso é uma constante, tá? Constante de contração, que legal. Logo, a sequência xn é contrativa e, portanto, converge pelo teorema anterior. Passando o limite de x é igual a xn. Então, por um lado aqui vai para x, por outro lado aqui também vai para x. Brincando com isso, você chega nessa equação aí, polinomial do segundo grau, quando extrai as raízes, ó, a solução positiva, aparece isso aí, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E olha quem é o recíproco disso. O recíproco disso é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso é frequentemente denotado pela letra grega φ e é referida como a razão áurea na história da geometria. Então, na teoria artística dos antigos filósofos gregos, um retângulo tendo φ como uma proporção do lado mais longo para o lado mais curto é o retângulo mais agradável à vista. O número também tem muitas propriedades matemáticas interessantes e uma discussão histórica da razão áurea pode ser encontrada, por exemplo, no Wikipedia, tá? Então, observe que essas coisas de trabalhar com sequências, cara, faz parte da arte, faz parte de muita coisa bacana na história da matemática, tá? Então, esse exemplo aqui foi só para ilustrar, para mostrar a vocês uma coisa bacana, tá? Onde se usa a contração, por exemplo, para envolver a sequência de Fibonacci, construindo as sequências de frações de Fibonacci, e lá o cara consegue mostrar para a gente que o recíproco disso aí é a razão áurea, tá? Então, nunca vi isso, né? Vim conhecer isso recentemente, essa conta, tá? Então, trouxe para vocês a título de conhecimento, tá? Para vocês verem que essas coisas são aparentemente utilizadas, tá?